sim, muita diferença. Parece assim até que o som já deu o som já do que estava muito, ai, não dá nem para descrever. Para agora, assim, tá desafinada ainda, né? Mas já sinto a diferença. E fiz a troca das cordas também, porque descobri que, assim, 6 meses, né? E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Meu nome é Luciane, né? Eu tenho 43 anos. É, eu tô nervosa. Eu não, eu sou muito ansiosa e eu muito tímida. Aí eu fico nervosa, eu já estava ansiosa já. Aí foi chegando ao horário, eu comecei já a dar uma palpitação. E Ah, eu sou não, muito. fica tranquilo. A gente tá exatamente para isso, para quebrar o gelo, assim, essa conversa inicial, tal, assim. De onde você é? Campo Limpo Paulista, próximo a Jundiaí, tá? Meu objetivo é para tocar na igreja, né? Eu congrego na Assembleia de Deus, né? Ministério de Perus. Eu comecei eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Mas aí eu iniciei na igreja, né? Como o professor fala, né? Que um ensina o outro. Mas assim, eu peguei uma professora ela vivia da música, né? Ela tinha faculdade, e tudo, de música mesmo, e ela vivia da música. Então eu tive um ano com ela, assim, um ano que eu pude aprender muito. Aí, por problemas pessoais, né? Ela saiu da igreja, foi até para outro país, e aí, pronto, eu só tive aquele ano. Aquele ano só de que, assim, eu soube aproveitar bem a parte teórica, né? Então, parte teórica eu ainda lembro bastante coisa, que eu vou ver nos vídeos do professor, as aulas, tudo, eu lembro bastante coisa. Agora, na afinação, um desastre. Entendi, entendi. Isso foi em que ano que você começou, Luciano? Acho que foi, ah, mais ou menos em 2005, 2006, Já tem que um eu fiz, tempinho já. comecei as primeiras aulas, né, o meu primeiro ano inicial de violino. Aí eu tenho o violino até hoje, assim, toco na igreja, mas assim, não sei se o senhor conhece. A igreja Assembleia de Deus é assim, é tudo muito alto, cozinha muito alta, sopros muito alto. Então assim, você está tocando, você não está se ouvindo. Sim. Então, eu só ouço eu tocando quando eu estudo em casa, né? Mas aí, todo esse tempo, assim, sem professor. Então, desde essa época até agora que eu iniciei com o professor, e assim, foi só para tocar aquele basiquinho, sabe? Aquele hino da harpa, do João Quirante, que não sai daquilo. Então, e mesmo assim, na hora que você vai tocar, você sabe que você tá desafinando, né? Mas ali naquele momento, você não dá para... Porque você não escuta. Sim, Igreja é verdade. Igreja é Verdade. muito difícil. É um grande problema não só, né, na assembleia, mas na congregação também, que coloca uma orquestra, né? Muita gente tocando junto. Não chega a ter percussão, né? Tipo, igual tem e tal.
Mas aí todo mundo quer tocar forte, né? Assim, todo mundo quer se Isso. ouvir, na verdade, né? E aí, nessa de Aham. todo mundo querer se ouvir, ninguém ouve ninguém. Então, fica muito complicado mesmo, assim. E o ambiente também, eu não sei na sua igreja, né? Mas muitas assembleias e muitas congregações tal são muito altas também, né? Com aquela É, cúpula mais alta, assim, e tal. Então, o som, assim, ecoa demais, mistura tudo, né? Não é uma acústica também muito propícia para ter tanta gente tocando forte ao mesmo tempo, né? Então, realmente isso é, complica mais. é difícil, mas continuei, né? Aí eu teve algumas vezes que eu pensei em procurar um professor, mas essa minha timidez me prejudica muito, 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 muito. E é em tudo que eu vou fazer, né? Aí, para tocar, eu estudo em casa, né? Eu chego do serviço, né? Agora que eu iniciei as aulas, do dia que eu iniciei com o professor, que eu comecei lá do início mesmo, eu chego, já entro lá no quarto e já faço o meu estudo, porque eu tenho que estar sozinha. Eu tenho que estar sozinha, não pode ter ninguém em casa. Eu não gosto que fique assim, sabe? Me ouvindo Você, eu você, tocar você sozinha. é, você é casada, tem filhos? Sou casada, a minha filha também já é casada, mas o meu esposo ainda assim, de domingo não tem jeito. Ele está em casa de sábado e domingo, não tem jeito. Eu vou estudar, mas eu fecho a porta do quarto e coloco a surdina que eu comprei de metal. Aí eu falei assim, eu preciso aprender, que eu quero fazer o melhor, né? Eu quero tocar de verdade, né? Mesmo que eu sei que vai ser para lá na igreja, que ninguém vai ouvir, mas eu quero saber que eu estou tocando certo. É para mim Sim. mesmo. Não, e Estou fazendo. óbvio que, né, assim, no meio da multidão toda, né, de todo mundo e tal, não vai realmente dar para ouvir exatamente e tal, mas se você toca bem, se você se esforça, se um outro lá também toca bem, se o outro toca bem, daqui a pouco, quando você vê realmente o resultado sonoro, fica muito melhor, né? Mas isso, Fica. o resultado só vem do individual, né? Assim, se todo mundo fizer o seu, né, individualmente. Então, pelo menos o seu você está fazendo. Não, estou fazendo. Eu fiz a rotina, que nem o professor falou, que tem que ter uma rotina, né? Então, a minha rotina, eu já chego, já vou para os estudos, porque se eu chegar e fazer outra coisa, for fazer, adiantar janta ou fazer algum serviço da casa, depois você não estuda. Depois não estuda. Então, eu faço a minha rotina. Eu chego, já vou, entro lá naquele quarto, já faço meus estudos, depois eu venho para a minha parte, né, da Bíblia, né? Depois eu vou para a cozinha. Aí eu vou fazer os afazeres, e aí vem nessa rotina todo dia, todo dia. Aí no sábado, como a gente levanta, dona de casa, né? Levanta, já vai fazer serviço. Essa parte eu já faço à tarde, dos estudos à tarde. No domingo também, à tarde, eu faço. E durante a semana, na hora que chega do serviço, já faço. E um pouquinho, né? Vou aquela parte mais teórica, eu fiz umas anotações, mas assim, eu já lembrava. Mas na hora que pega as escalas, vai desafinando. Não, e ainda mais, né, por ficar tanto tempo, né, assim, sem professor, sem ter ali. Porque, beleza, você começou ali, teve umas aulas e tal, mas depois você ficou, assim, ficou naquele mesmo patamar de fazer sempre a mesma coisa, né? Então, é difícil, assim, dessa forma mesmo, evoluir, assim, crescer, né? Tá parado desde então. E o problema dos dedinhos, né? Meu Deus, como isso dá problema. Dá problema no quarto dedo e para segurar o arco também. Ele é difícil. Sim, Aí eu aproveito a parte para estudar a escala, aí eu vou ver no quarto dedo, trabalhando o quarto dedo e trabalhando aqui também, que quando eu vou ver, meu dedinho ele já está inclinado, assim, ó. Eu estou colocando todo o apoio no dedinho. sim. Aí eu pensei, mas meu dedinho tá doendo, mas tava com o apoio todo nele, não é, né? Parece que meu arco eu segurava no dedinho. Isso, estou trabalhando muito isso. Melhorou bastante, eu já não estou sentindo dor, mas de vez em quando eu vou olhar lá e ele tá torto. Sim, mas você mudou algumas coisas, assim, quando você entrou no curso, começou a ver e tal, você acabou mudando, então, algumas coisas que foi melhorando. Praticamente tudo. A parte também de colocar todos os dedos na corda. Muito difícil, professor. Sim. Esse negócio de atalho, né? Aí tá tocando o hino ali da harpa, é uma coisinha muito fácil, mas vai lá e coloca só o terceiro dedo. Aí agora
tem que colocar os quatro, tem que colocar os três, né? Vai colocar o terceiro, tem que colocar os três. Aí no começo caiu um em cada lugar. Sim. Aí agora já está indo mais, já está mais É que corretinho, já tá... o mais difícil, né? Quando alguém começa do zero, assim, com orientação certinha e vai, aprende isso de uma forma mais natural, mais fácil, né? Agora, no seu caso, você já tinha o vício de Isso, colocar o dedo sozinho, por exemplo. E aí, por isso que era tão ruim, né? De afinação, até. Porque colocando um dedo só, você nunca sabe, né? Onde ele cai exatamente, se ele tá no lugar, se ele cai um pouquinho pra cá. Não tem como saber. Tipo, se você não tem referência nenhuma, o terceiro dedo vai cair em qualquer lugar. Por isso que é qualquer lugar. importante essa estrutura mesmo, né? Assim, mas legal saber que tá mudando aí agora, tá começando Tá? a ficar melhor, entendendo melhor e tocando melhor, né? Isso é bom. Assim, eu acho que tá, mas assim, estou fazendo certinho, ver os vídeos lá do professor. Antes de começar a estudar, fazer toda aquela parte de, como que chama? De aquecimento lá, Uhum. fazer o arco, fazendo tata, assim, nas duas cordas, Sim, ligaduras e tal. isso, essas coisas. Essa parte aqui do arco de baixo é muito difícil de trabalhar também, né? Na hora que você vai fazer algum exercício que é essa parte de Uhum. baixo do arco, Você também não usava ele muito, provavelmente, nessa região assim mais não, inferior. não. É ficar aqui, ó. É Aqui, uma doença que eu chamo de pontite dos alunos, assim. é, Que fica viciado em tocar só na ponta, só fica ali, sabe assim? Você tem 60 centímetros de crina, mas fica usando 20, né? Fica usando só ali aquele pedacinho. só aqui do meio para a ponta. E pior que ele faz uma nota de quatro tempos na ponta. O som péssimo, assim, né? Porque você não tem controle nenhum do som, não tem nuances, né? Assim, dá pra tocar quatro tempos na ponta, só que você não consegue fazer forte, fortíssimo, piano, mezzo, você não consegue fazer nada, é tudo igual. Tudo igual, vai do começo ao fim a mesma coisa. Não, legal, mas bom saber que tá mudando essas coisinhas. Eu ia fazer essa pergunta, né? Assim, se de quando você entrou no curso você sentiu diferença nas coisas, né? Assim, realmente. Sim, muita diferença. Parece assim até que o som já deu uma, já o som já do que estava muito, ai, não dá nem para descrever. Para agora, assim, tá desafinada ainda, né? Mas já sinto a diferença. E fiz a troca das cordas também, porque descobri que, assim, os 6 meses, né? Tava Eu há fazia quantos assim. anos com a mesma corda? Então, eu acho que a corda que estava nele, acho que já tinha uns 3, 4. É, não, isso influencia. Mas aí agora eu já troquei, eu peguei aquela Eruditos, né? Eruditos. Uhum. Só que eu acho que fica tão alto, um som tão alto. E que mais Agora, não, e junta duas coisas, na verdade, né? Porque, primeiro, você tava com cordas velhas, que é normal, a corda desgasta, perde, fica um som menos brilhoso, né? Sem harmônico, né? Então fica esse som meio xoxo, na verdade, né? Quando a corda vai ficando velha. E a segunda coisa é que agora você tá aprendendo a produzir um som de verdade, né? Então vai ficar alto mesmo, porque o som do violino é pra ser alto, não é pra ser baixinho, né? Então, ah, quando mas... você ouve alguém tocando, quando você ouve, sei lá, Primavera de Vivaldi, né? Eu sempre uso de exemplo nos vídeos, toco um pedacinho, porque o som, apesar de curto, é intenso, né? Pam, 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 pam. Quando você pensa em alguém tocando violino, né? Você pensa, uma pessoa que toca bem violino. Tararara. Aí você imagina o som daquilo ali, você fala, pô, é alto. Não é um negócio tipo. E aí muitas vezes a gente fica, né, nessa produção sonora muito assim, sem consciência, sem pensar na qualidade do que está produzindo, nos movimentos, divisão de arco, né? E aí o som que você consegue é esse mesmo, é esse som xoxinho, assim, né? Agora você está conseguindo produzir um som melhor, então naturalmente vai ficar mais alto, vai ficar realmente, vai ficar com som de violino. O som de violino é esse. Sabe, o violino é a guitarra da orquestra, cara. A gente tem que aparecer mesmo, assim, é pra ser um negócio. Pô, sou violinista, sabe? Assim, é Aham. atitude violinista, sabe? Não é para ficar escondido lá, né? Se fosse pra ficar escondido, você tocava, sei lá, contrabaixo, né? Acústico, que nem aparece, né? Assim, que toca com arco, fica. Né? Mas esse é meu problema. Eu não gosto que apareça e quero um violino.
Mas é bom, é bom. Eu já tive aluna que falou, né, comigo assim, falou, nossa, professor, tocar violino tá me ajudando, inclusive, a interagir mais com as pessoas, a perder um pouco de vergonha, assim, sabe? Porque realmente é isso, assim, né? Você não precisa falar, você tá tocando, né? Mas aparece entre as pessoas, você pode tocar para alguma pessoa, né? Beleza que por enquanto você não quer, tá com vergonha e tudo mais, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando você souber tocar, assim, bem, você vai poder falar assim: ah, não, vou, sei lá, é aniversário da minha mãe. Vou gravar um vídeo aqui tocando parabéns pra você, pra minha mãe, sabe? Vou mandar uma mensagem e tal. É muito legal, pô, assim, poder participar da vida das pessoas, né, com o violino também. Certo. Tocar para outras pessoas também os hinos da igreja, né? Pessoas que às vezes não conhece, não sabe, né? Imagina, né? Você poder tocar para uma pessoa e a pessoa, através de você, através do seu violino, tipo, abrir um caminho para falar, poxa, de repente vale a pena ir na igreja, ver um pouco mais disso, sabe? Assim, então, a gente acaba não sabendo, né? O quanto a gente pode influenciar a vida das pessoas com o violino, né? Assim, não precisa nem necessariamente falar com as pessoas, mas a música é uma comunicação, né? Assim, Aham, a é música, uma... né? Verdade. Vou tentar. Eu chego lá. Não, vai Não, eu tô, chegar eu tô sim. conseguindo, eu tô conseguindo fazer essa aula, porque eu falei assim, eu pensei, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou falar pro professor que eu vou gravar o áudio de eu tocando o áudio, vou enviar e ele avalia. Eu falei assim, mas e as minhas mãos? O que, que ele vai, como que ele vai ver o que, que eu estou fazendo, se, Sim. se o arco está torto? Porque eu olho, parece que o arco não está torto. Eu olho, parece que não está, mas pode estar, né? Sim, mas pode ficar. Inclusive, isso é uma coisa que eu incentivo os alunos a fazerem. Sempre que for tocar, estudar e tal, grava mesmo e me manda. Eu assisto, de verdade. Então, tá incluso lá na sua inscrição, lá quando você se inscreveu, tem lá o suporte direto comigo, sempre que você precisar. Então, não precisa necessariamente chegar nesse momento ou nos nossos plantões de dúvidas, né, que são ao vivo também e tal. Não precisa chegar ao vivo para tocar. Você pode gravar no mesmo ângulo que eu vou te ver aqui e tal, grava fazendo o exercício, fazendo as escalas. Tu pode até estar tocando o hino, de repente, tem um hino que eu tô tocando aqui na mesma escala, sei lá, tô estudando sol maior, então eu vou tocar um hino em sol maior, porque agora você tem essa vantagem, né? E aí grava, me manda, eu vou assistir e te dou umas dicas, te dou um feedback, realmente. Eu incentivo os alunos a fazerem isso mesmo, porque é difícil, né, assim, só de assistir e fazer, a gente não tem noção 100% se tá fazendo tudo. Por isso que eu falo assim, ó, manda pra mim. Esse suporte é importante mesmo, eu sei que é importante. Entendi. Você falou já um pouquinho da sua rotina aí de estudos, tal, que é muito importante também a gente conseguir, né, assim, criar o hábito de estudar, e você criou isso, né, de assim, eu chego e vou estudar, depois vou fazer tal coisa, tal, assim, é muito importante isso de encaixar, né, na rotina, porque aí você não deixa de estudar, porque faz parte da sua rotina de verdade, né, ou então, de sábado eu acordo, arrumo a casa, faço assim, tal, 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 almoço, depois estudar violino, depois fazer tal, 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 isso aí é importante ter e tem coisas que a gente faz todos os dias mesmo, né? Então é sempre aproveitar essas coisas, né? Tipo, chegar do trabalho. Todos os dias você vai chegar do trabalho. Então, cheguei, vou fazer. Ou para quem gosta de fazer de manhã, sei lá, escovar dente, vou comer e vou tocar violino 20 minutos, 30 minutos que seja. Mas é importante esse empilhamento, né, de hábitos assim para realmente manter uma rotina, né? Às vezes a gente fica naquela, não, mas rotina é um negócio muito chato, sei lá o que, e tal. Cara, só atinge as coisas quem tem rotina. Não existe uma É, pessoa bem-sucedida ou que consegue fazer um atleta, né, que ganha medalha de ouro na Olimpíada, ou um violinista muito bom. Não existe uma pessoa que chegou num alto nível sem rotina. Não existe. Porque é importante, assim, né? Criar esse hábito de fazer as coisas. Ser adulto é isso, né? Assim, às vezes as pessoas acham, não, sou adulto, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Não, quem faz o que quiser na hora que quiser é criança, na verdade. é, Que se não faz, faz birra, chora, né? Então a gente não, a gente precisa, né, organizar a nossa rotina. Se é uma coisa, eu quero tocar violino bem, precisa estar na sua rotina, né? Precisa estar ali. Então é importante mesmo ter isso, né? Como que você organiza normalmente assim o seu tempo de estudo dentro dessa rotina, tal? Quanto tempo você tem mais ou menos? Como que você faz mais ou menos hoje em dia? ó, eu faço mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, quando eu chego. Aí eu começo com o aquecimento que eu tenho lá no vídeo, né? Faço lá do arco, das ligaduras, lá do que fica.
tá, 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 com os dedos assim, sabe? Aí termino todo esse aquecimento, aí eu faço as escalas. Aí eu faço as escalas, já para aproveitar também, cuidar dos meus dedos, meus quarto dedos aqui. E aí eu pego a lição. Tem o método que o senhor passou lá, né? Aí passo uma lição do método e vou também acompanhando lá no portal lá onde a gente tem as aulas. Sim. Acho que eu tô na 20, 21. Eu faço as lições lá. E aí eu peguei, depois, quando falou que ia ter a aula, eu peguei um arranjo que eu tenho do minueto aqui e comecei a estudar ele para poder passar com o Legal, professor. legal. Eu falei assim, aqui tem ligadura, tem nota pontuada, Sim, muito tem mão bem. cheia, né? Aí eu falei assim, aqui vai dar para dar uma, ver assim, mais ou menos, de dar, acho que, deixa eu ver, só não tem notas na corda sol, mas tem na corda ré, Uhum. lá, Sim, sim. então já vai dar para... Não, é importante. Aí E eu você vê que assim, essa consciência é muito importante. De não pegar músicas e coisas que você não estudou as técnicas que são aplicadas lá, né? Assim, sempre pensar no repertório como um lugar de aplicar as coisas que você fez antes. Então, sabe, não adianta colocar uma música com quinta posição, com sei lá o quê, com os negócios que você não estudou. Você tem que colocar na música as coisas que você estudou. Então, às vezes, o aluno, ou sei lá, alguém que quer tocar uma música, fala assim: ah, não, quero tocar essa música aqui, vou tocando devagarzinho, vou fazendo, vou me virando aqui. Mas, na verdade, é o contrário, né? Assim, a gente precisa preparar as coisas antes, fazer exercícios, para depois disso jogar na música. Então, esse é o caminho. Você viu que, essa música aqui, então você já tá com uma consciência boa sobre isso. Tipo, essa música tem isso aqui que eu já fiz, tem isso aqui que eu preciso melhorar, mas eu sei como que faz, tal, assim. E esse é o caminho, realmente, de criar essa consciência, né? essa música aqui tem na lição, né, que o professor passou. Aí Uhum. acho que passou só a primeira parte. Aí eu tenho ela, Com a segunda que parte também. isso, que foi da vez que eu iniciei lá com a Legal, professora dele. legal. Então eu tenho ela até hoje. Aí eu falei assim, vou nessa porque já tem tudo, né? Então, aí ele já vai falar tudo que eu estou fazendo de errado. Boa, boa. Beleza. Aí como ela está em sol maior, tá Exato, com isso. sol maior, aí eu, antes de estudar ela, eu faço a escala de sol maior. Isso, muito Aí bem. eu faço a escala, né? Já faço o estudo das escalas. Aí na hora que eu vou pegar ela, eu faço a escala de sol maior. Isso, muito bem, Para muito dar bem. uma. E eu sempre recomendo, inclusive isso vale para você também, assim, sempre tentar concentrar, sabe, assim, por exemplo, em uma semana que vai estudar, tal, tô estudando todos os dias, tal, beleza. Tentar concentrar a tonalidade para aquela semana ser tudo igual, sabe, assim, para não ficar mudando muito. Então, às Aham, vezes fala assim, não, vou estudar escala, aí estuda escala de sol. Aí já logo na sequência já estuda escala de ré, depois escala de lá, aí escala de dó. Aí vai ficando tudo meio que junto e não trabalha muito a sonoridade mesmo de cada uma. Então sempre fazer assim, essa semana vou focar, por exemplo, em sol maior. Aí estuda a escala de sol maior e toca tudo quanto é música que tiver em sol maior. E aí trabalha bem essa sonoridade e tal, né? E aí depois, na outra semana, ou sei lá, daqui 2 semanas, sei lá, você que define, assim. E aí fala, não, agora beleza, vou fazer então com a escala de Ré maior ou de outra escala. Que inclusive você vê isso no curso, né? No curso a gente tem lá o módulo da escala, depois tem o módulo com as músicas daquela escala, e aí você pode tocar outras músicas também que forem na mesma escala, né? Outros hinos aham. e tal. E depois vai seguindo, aí vai ter uns outros módulos de técnicas, né? De coisas diferentes. Aí tem outra escala, e aí depois tem mais músicas. Então, assim, realmente pensar em trabalhar por blocos de tonalidade, assim. Então, hoje e nos próximos dias eu vou trabalhar só essa. Depois vou ficar só nessa outra aqui, depois só nessa outra. Porque aí isso ajuda a trazer realmente essa sonoridade da tonalidade, né? Certo, tá bom. Beleza. Pra gente começar a fazer a parte prática de verdade agora, vamos fazer a escala primeiro para eu ver como que tá a escala mesmo, assim, pensando, sei lá, em mínimas, assim, dois tempos, assim, sabe? Dois tempos em cada nota, bem tranquilo, e tal. Vai ficar desesperado, tá? Vai, vai
ficar desesperado e tremido. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Pode, relaxa, relaxa. Eu tô aqui só para assistir, para ver e tal, e para ajudar no que for possível. Então, pode ficar tranquilo. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa de uma vez por todas. Olha o desespero. A mão tá tremendo já. Não, mas faz de boa, tranquilo, tal. Aquecimento, é escalinha para aquecer. Tá. 2 tempos? Isso, pode ser Já dá 2 pra para não fazer ficar rápido. tão, para não ficar tão grandão. Tá. Tô tremendo. Meu Deus Foi do bom, céu, que não, foi tremendo. bom, foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. E no geral, bem afinado, assim, tá funcionando os dedos e tal. Na volta, que ainda não tá 100% esse negócio de colocar os 3 dedos, né? Ah, isso, sempre os Sempre, dedos. uma coisa que pode ajudar, deixa eu pegar o meu violino aqui também. Uma coisa que pode ajudar nesse pensamento é fazer uma pequena pausinha para É, posicionar os dedos antes de continuar. Porque eu sinto voltar. assim que você coloca os 3 dedos, mas primeiro tá indo o terceiro. E É, aí fica fora. ele chega e vai tuk-tuk. É, exato. Tipo, você faz assim, né? Aí você põe o terceiro e depois põe os outros. É, Então, ainda tá, às vezes, caindo um pouco alto. Então, experimenta, pode fazer agora mesmo, se quiser. Então, a gente faz só a volta. Então, só, fá, mi. Aí para, coloca si, do, ré. Ré, do, si, lá. Para, mi, fá, sol. Mas pensando onde que estão colocando, né? Na distância tá. certa. Mi, fá sustenido, sol, né? Uhum. Continua. Para, lá, si, dó. Então faz essas pausinhas quando for para a corda solta para posicionar do 1, 2, 3, do 1 pro 3, não do 3 pro 1. Experimenta aí. Tá, Só a descida mesmo da escala. tá. Tô tremendo, peraí.
Um pouquinho menos. Pensa bem nos três dedos, no lugar que é realmente. Porque na subida você acerta, mas na descida tá Não, caindo aberto demais. Então, tá ficando alto. exato, tá ficando alto. Tá. Então, pensa um pouquinho mais nessa distância para e quase que você colocou o terceiro dedo, né? Você, instintivamente você fez sol, fá, mi, aí ia colocar o terceiro. Opa, não. Um, dois, três. Vai lá, vai lá. É difícil. Vamos lá. Um pouquinho menos ainda o ré, um pouquinho menos o ré. Os outros dedos estão certos, mas abriu demais É, ainda o ré. ok. É. Um pouco alto ainda ficou um pouco alto. Você consegue tocar a nota ré do terceiro dedo junto com a corda solta do ré? Os dois ao mesmo tempo? Só agora? Isso. Um pouquinho Assim? mais para baixo. Coloca só um pouquinho mais para baixo o dedo aí. Tá vendo? A gente tem que ouvir desse jeito o som, realmente encaixado, sabe? Assim, se não tiver afinado, e o terceiro dedo é ótimo para isso, né? A gente consegue afinar com a corda anterior. Então, se Aham. não tiver afinado, se tá um pouquinho alto, fica estranho, né? Olha só. Você parece que fica, né? Fica uma coisa chocando assim, né? Agora, se eu arrumo, ó, vira um som único, assim, vira uma coisa só. Então, tenta caçar esse som único, sabe? Mas primeiro, a gente vai fazer a descida inteira. Então faz sol, fá, mi, pensa no si, do, ré, e aí toca o ré com ré, pra gente conferir. Tá. Mais pra baixo, tá caindo aberto. Um pouquinho mais pra baixo ainda, mais um pouquinho. Toca mais um pouquinho. Você consegue ouvir que se encaixou ou não? Eu tô tão desesperada agora que. Dá uma Não sei. mexidinha no dedo mesmo, enquanto tá tocando, vai testando assim pra você ver como muda. Parece que se eu baixar mais, vai ficar mais baixo, muito baixo. Tá bom? Agora Deu? sim, você sente que ficou bom? Agora melhorou. Isso. Melhorou. Mas assim, é. Mas parece que. Pode vou continuar. Quase bom. Não tá encaixado ainda auditivamente. Dá uma mexidinha pra frente, pra trás, até achar esse som que encaixa. Isso aí. Ah, agora. É, agora não tem referência. Não tem Eu vou ter que acertar. De novo, Certo. lá do sol agudo, lá, de novo, mesma coisa. Fazendo o ré da corda Isso, solta? isso. Dois. Não ficou bom, não. Pra mim. Ainda tá alto demais. Eu não sei se distinguir se ele é alto ou é baixo. Mas você sabe que não tá bom. Você sabe que não tá bom. Isso. Eu sei Tá. que tá desafinado. Realmente experimente mais, assim, de abrir mais, voltar mais, até você começar a sentir isso, que, se tá alto ou se tá baixo. Então experimenta mesmo, assim, como teste, sabe, assim, é um laboratório. Tá. Vai pra baixo. Um pouquinho menos ainda, um pouquinho menos.
Você vê que aí fica melhor? Você consegue ouvir? Pouco. Quando é pouquinho, quando é muita coisa desafinada, Sim, sim. Junto com o si, mais para baixo também. Isso. Isso, ficou um pouco alto o primeiro dedo, né, na corda sol, aí todos ficaram altos. lá, tá. Mas isso é muito importante de ouvir mais, sabe? Assim, quando a gente estuda escala, tem a função óbvia, né, de afinar a escala e tudo mais, tal, 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 mas é o ambiente mais controlado possível. Não tem como ser, não tem outra coisa que seja mais controlado que isso. Então, é aproveitar esses momentos para fazer isso, sabe? Assim, livremente. Não precisa sempre, ah, não, agora tem que ser dois tempos no metrônomo, tal, assim. Isso é para mecânica do movimento, colocar no metrônomo e tudo mais, legal. Agora, para afinação não precisa necessariamente do metrônomo, do foco no ritmo do metrônomo. Precisa ouvir, e é só. Então, não precisa ficar nessa, ah, não, precisa estar no ritmo. Não, pode parar, pensar nos dedos e tal, conferir corda solta com o dedo e tal, para realmente ter essa referência criada, né? Mais uma vez aí, do sol, fá, mi, ré. Tenta afinar de primeira esse ré aí, com o ré de baixo. E toca longo mesmo, assim. Pode tocar ré com ré, ré, pra ouvir, pra realmente reconhecer se tá bom ou não. Tá. O difícil é pegar as duas coisas. Pra mim tá bom. Sim, dá pra pegar um pouquinho mais da corda ré. Se levantar um pouquinho do cotovelo, pega mais as duas. Isso. Um pouquinho menos. Aí, agora melhorou. Agora pega. Tá alto. Tá bom. Ficou um Tá pouquinho alto, alto. mas muito pouquinho, muito pouquinho. Isso, isso. Você vê que esse pouquinho tempo que a gente ficou fazendo, tal, já melhorou um pouco em relação ao pensamento sobre as distâncias dos dedos. Então, é sempre, assim, dá para estudar um monte de coisa na escala. Então, quando for para estudar afinação, realmente focar na afinação, só nisso. E levar o tempo que for necessário para isso. Porque agora já melhorou muito do que estava tocando na primeira vez, na descida, né? A subida foi tudo ótimo, tudo beleza. Mas a descida que está sendo os problemas, né? Então agora faz a mesma descida, só que sem comparar as cordas, mas lembrando dessas distâncias que você fez e tal dos dedos. Tá. Tá bom? Uhum. Isso aí, já melhorou muito do que foi a primeira vez. E aí é continuar trabalhando essa afinação e aí aos Aham. poucos sim, encaixar a mecânica disso dentro do ritmo, para não ter essa parada, né, do sol, fá, mi e já colocar o si do ré. Então assim, na verdade a gente sempre coloca os três dedos juntos, mas sempre pensando do primeiro pro terceiro. Não do 3 Certo. 2 1 porque senão aí não tem referência, né? Então, esse é o pensamento em forma bem lenta do que a gente tem que fazer. Então, sol, fá, mi, aí põe os três. Ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol. Então, sempre o pensamento não é assim de, no final vai ficar. Quando você tiver mais prática, vai cair os três na corda, né?
Aham. Mas o pensamento é Perfeito. 1, 2, 3. Certo. Então, realmente, organizar esse pensamento para afinar melhor na descida da escala. Mas muito bom, agora já ficou muito melhor. Aí é trabalhar isso. E não deixar perder isso, sabe? Uma coisa também Aham. que vale a pena, mas com uma pequena ressalva de não fazer isso o tempo inteiro, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, vou estudar afinação, beleza, aí vai lá, liga o afinador e fica aqui, né? E fica só escorregando o dedo. Não é isso. É bom estudar com o afinador também. Principalmente para arrumar esses pequenos detalhezinhos, assim, tipo, da descida, da subida e tal, assim, arrumar. Mas sabendo estudar com o afinador, que não é ficar escorregando o dedo e achando, não é tiro ao alvo, não é ficar tentando acertar o meio ali. É ligar o afinador, toquei a corda sol, por exemplo, sol, beleza, tá afinado, né? Porque você afinou a corda antes. Sol, aí colocou lá, deu desafinado lá no afinador. Não é ficar escorregando, é tirar de novo, sol de novo e vai de novo. Pá, acertei agora, beleza. Mantém, vai para a próxima. Se. Ah, opa, ficou baixo. Volta pro lá de novo. Lá, tá afinado. Vai pro si. Si. Ah, beleza, acertei. Então não ficar escorregando, mas sim, se errou, tira e vai de novo. Porque aí você consegue criar referência de verdade, referência auditiva daquela distância, né? Não só Uhum. escorregando. Escorregando não cria referência nenhuma. Então, Certo. é usar mais realmente da audição do negócio, né? Não só da visão ali querendo acertar o meio do afinador. Então é bom também, depois dar uma praticada desse jeito. Você pode fazer o sol, fá, mi, posiciona os três, ré, e olha no afinador também, se tá afinado. Ah, não, não ficou bom. Então é um pouquinho menos do que eu coloquei. Beleza. Volta no sol de novo. Sol, fá, mi, si, do, ré. Ré, até entender essa distância dos dedos, né? Então, ou Entendi. então compara com a corda de trás, igual a gente estava fazendo agora, assim. É achar os Entendi. meios, né, para realmente trabalhar a afinação com, assim, com plenitude, né? E não só repetir, né? Ficar repetindo a escala não é trabalhar a afinação, é só fazer escala, né? Agora, Certo. realmente trabalhar a afinação é ligar o ouvido. Então, assim, conseguir perceber, hoje é mais difícil para você, porque você não fez isso antes, mas conseguir perceber com mais clareza se eu tocar sol com sol, se é mais para cima, mais para baixo, quanto é, mas isso você só vai conseguir testando. Só, assim, tem Tá. que realmente ter mais experiência disso, fazer mais vezes, e aí você vai começar, seu cérebro vai começar a entender, opa, quando tá assim é porque tá alto, quando tá assim é porque tá baixo. Então aí tem que ir arrumando e tal. E aí sim pode escorregar o dedo ali para arrumar nesse aspecto, né? Porque nesse faz Entendi. sentido, que é uma comparação, né? Uhum. Entendi. Tá. Beleza, agora vamos pra música, vamos pra nossa música em sol maior. E aí, tenta lembrar dessas distâncias que a gente Tá. trabalhou agora, do dedo e tal. O dedo, no geral, né, o seu terceiro dedo tem o costume de cair um pouco mais alto. Então, pensar em trazer um pouquinho mais pra baixo e tal, mais grudadinho com o segundo, quando é, né, o semitom ali do Fá pro Sol e tal. Aham. E ele já começa com o terceiro dedo. Exato, exato, já tem que começar bem afinado já. É. Ai, ai. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Ele tá lento, tá? Ele Não, não tá bom, tá. tá bom. Não, não é pra tocar rápido, não. É pra tocar É, o melhor que tá você pode, é lento mesmo. no andamento, não. Então vamos lá. Já para pensar aqui já no meu terceiro dedo. Respira. Aí as semínimas já vai, é aqui do meio, né? Isso. Não precisa ser lá na extremidade, porque senão fica muito próximo do talão depois, né? Tá. Só o terceiro dedo.
Vou tirar o casaco que eu tô suando. Boa, não, mas foi bom, sim, foi bom. Óbvio que, sempre vai ter um errinho, uma coisinha que passa e tal, sempre vai ter. Todo mundo erra. Eu também erro também quando toco. É, não. Então, sim, é que assim, existem níveis de erros, né? Às vezes a gente É, fica, por exemplo, você sabe coisas que você errou pro seu nível daquilo que você estava fazendo. Eu tenho coisas que eu sei que eu errei pro meu nível e que às vezes para um nível mais baixo não é perceptível esse erro, mas para um nível mais alto percebe que eu errei. percebe. Então para quem toca de nível profissional e me viu tocando ali naquele momento, fala, opa, teve um negócio ali que não foi tão legal. Então, às vezes pode nem ser um erro, mas uma coisa que poderia ser feita de uma forma diferente. E aí talvez ficaria melhor dessa forma, né? Dessa segunda forma. Então, cara, assim, no geral, você não teve tanto problema rítmico, não, assim. Não saiu desesperado, sabe? Normalmente quando a pessoa tá nervosa, a tendência é correr. Inclusive, É, isso eu não acontece. corri. Não, no geral, não. Assim, conseguiu manter bem. Eu não sei. Você costuma estudar bastante com o metrônomo? Só quando eu pego o arranjo assim, não. Exercício. Os exercícios eu estudo. Sim. Aqueles exercícios que tem lá no portal lá, do grupo lá, eu estudo tudo com metrônomo, Legal, né? legal. Não, e tá bom, assim, Escala a sua também. pulsação no geral tá boa, assim, de manter o ritmo, sabe? Muitas vezes, nessa música mesmo, né, um dos grandes problemas de alunos e tal é correr nas colcheias, né, que são mais curtas, aí faz tipo assim. E aí fica fora da pulsação, entendeu? Mas não, Aham. no geral, assim, você manteve uma pulsação que foi praticamente a mesma do começo até o fim. Assim, adiantou um pouquinho. No final, ficou um pouquinho mais rápido, mas muito pouco, sabe? Então, no geral, assim, de pulsação, você tá legal, tá mantendo, tá, sabe, conseguindo manter isso, apesar do nervosismo. Isso acontece também, inclusive, em prova de orquestra, né? Sempre a recomendação pra gente, né, pra quem estuda, pra fazer provas e tudo mais, começar um pouco mais lento do que você faria, porque a tendência natural é correr. Então, se você É. começa um pouco mais lento, você consegue tentar manter aquilo assim mais respirável, né? Porque senão você começa a correr, 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 aí chega no ponto que você se embanana e erra porque você correu demais, né? Então, mas no geral foi boa, a pulsação foi boa. Agora, algumas coisinhas só assim de atenção do movimento da mão esquerda, né? Para ter primeiro essas coisas que a gente estava falando, né? Sobre a forma da mão, Aham. manter os três dedos e tal, tal. Por exemplo, tem momentos onde tem aquele ré. Tá vendo? Se eu mantenho os três dedos aqui, eu não preciso ficar reafinando, né? Aham. Você ficou assim, tipo. E aí toda hora tem que reafinar os dedos, né? Então a gente tem que aproveitar um pouco mais essas referências, porque a nota É. já tá lá colocada na corda. Inclusive dá para aproveitar referências em cordas vizinhas também. Por exemplo, nesse trecho aí, nesse mesmo trecho, né, a gente tem ré, sol, fá, sol. Aí tem a nota mi Me, sozinha. me- E aí, no lugar de mudar todos os dedos para cá e colocar o quarto dedo, depois voltar, você pode usar o mesmo dedo que tá aqui, porque ele não tá no mesmo lugar que ele seria na corda do lado. Uhum. O terceiro dedo tá exatamente no mesmo lugar. Então eu posso usar aqui, colocar só o quarto dedo na corda lá, Olha lá. mas tô com os quatro dedos na corda, tá vendo? Só que três na corda ré e um só na E corda lá. só mudei o. É. Tá só o mi e volto. Porque eu já garanto que esses aqui vão estar afinados de novo, do mesmo jeito. Então, aproveita um pouco mais disso, né? Então, a gente tem no começo, Tá. sei lá, Beleza, que aqui é Ré e Sol, é o mesmo dedo nas duas cordas. E dá pra mudar o bloco também, né? Mudar os três dedos, sem precisar fazer assim, né? Não precisa levantar os dedos, né? É só trazer pra corda do lado, tá vendo? Dá pra trazer o bloquinho inteiro, do mesmo jeito, né? Uhum. A mesma, aqui já tem, já, né? Logo no começo já tem. Aqui. Aham. Já tem aqueles esquemas já de usar os três e manter aqui. E aí sim eu mudo os outros dedos pra corda lá.
E aqui, uma boa opção para aqui, que eu falo inclusive lá na aula tocando isso, é usar o quarto dedo. Para não ficar Aham. aquele som, pá, sabe, do nada, né? Ah, sim. Para fazer lá, né? Aí faz aqui. Que inclusive te ajuda a fazer esse som final de frase, né? Pra acabar o som, pra não ficar aquele som assim, né? E fica aquele som abertão do nada. As cordas soltas vibram mais do que os nossos dedos. Porque Aham. a corda solta, na verdade, ela não tá solta, né? Ela tá apoiada na pestana. Então é como se a pestana fosse um dedo, mas só que é um dedo de madeira, né? Então é muito mais duro do que o nosso dedo. Então Aham. ela faz a corda solta vibrar muito mais do que quando tá com o dedo, porque o dedo não consegue trazer essa textura da madeira na corda. Então, por isso que quando a gente coloca um dedo, o som é diferente. Esse lá aqui com o quarto dedo não tem o mesmo som do que esse. Esse é um som mais aberto, né, da corda solta. Aham. Então tentar usar um pouco menos a corda solta, principalmente no final de frase, porque senão fica assim, tá, esse som aberto demais, né? Então, e aí volta. Aí mesma coisa, né? Tem a mesma frase, mesmas coisas e tal, blá Aham. blá blá. Aí quando vai para a segunda parte, a gente tem o si natural, né, que não chegou exatamente lá nele. Essa distância do terceiro para o quarto nessa forma de mão é ruim mesmo, assim. Tem que ir um pouquinho mais aberto, o si e tal. Trabalhar um pouco isso com o afinador, com aquelas mesmas coisas que a gente falou e tal. Pode conferir o terceiro dedo com a corda lá, né? E aí si. Pode fazer um pouco desse tipo de exercício só de quarto dedo, né? Assim, para melhorar o movimento do quarto dedo. Aham. Afinar, por exemplo, você pode liga o afinador, afina o terceiro, acha lá certinho, fá, sol, lá, beleza. E vai olhando no afinador, só tocando lá, si, lá, si, lá, si, até acertar mais vezes. Então, Tá. sem tirar os outros dedos do lugar que tem que ser, né? Aí você vai falar, nossa, mas não tá caindo no lugar, tal, tá difícil, tá. Assim, como que resolve isso? Relaxando, tem que relaxar um pouco mais o quarto dedo. O quarto dedo é difícil, né? Então, É. relaxar um pouco mais ele para conseguir ter essa amplitude de movimento do quarto dedo, né? Isso só vai ser possível se tiver com ele relaxado. Se ele tiver aquele dedo duro, sabe assim? Aí não mexe mais, ele não vai nem para frente nem para trás. Certo. Então trabalha um É. pouquinho isso de terceiro e quarto dedo. Em todas as cordas você pode fazer, né? Você pode Tá. afina lá o dó, por exemplo, e vai só isso daí. Olha no afinador, liga o afinador e fica lá notas longas, só do terceiro e quarto dedo. Né? E aí faz isso em todas as cordas para trabalhar mesmo, assim. Sempre eu falo isso, né? O problema é a solução. Então, se você tem um Aham. problema no quarto dedo, se você, o meu quarto dedo é difícil de afinar, é difícil de controlar, tem que trabalhar mais o quarto dedo. Se o problema é esse, a solução é essa daí, é resolver ele. Então, é criar esse tipo de movimento. Então, tem que fazer exercícios que use isso mais, para na hora da música ficar mais fácil, né? E aí, beleza, Tá. segue na música. Mesma coisa que a gente tem aqui, a gente tem o lá pro ré, que tá no mesmo lugar, então leva o bloquinho. E aí, nesse caso aqui, que a gente tem uma mudança rápida, né? Tem que tomar muito cuidado, que aconteceu algumas vezes assim com você, de tipo assim, de quando tira o dedo, sai o barulho da corda, né? Tipo, É. né? E aí sai aquele barulho de tirar o dedo. Então dá pra aproveitar, isso é difícil de fazer, viu? Mas dá pra aproveitar esses mesmos posicionamentos e tal do que eu estou falando, né? E reaproveitar alguns. Por exemplo, aqui, né? A gente tem. Agora aqui dá pra fazer ré, mi, fá. Não tira o fá daqui, coloca o dó e o ré lá. E aí aqui já vem o sol. Tá vendo? Mas o fá não sai daqui nunca. Então, ré, mi, fá, ré, sol. Mas o fá não saiu daqui em Mantenho. nenhum momento. Então, Certo. manter Entendi. mais os dedos, assim, sabe? Quanto mais você mantiver os dedos na corda,
que você está usando, ou como referência para a próxima nota, ou para a nota que vai usar depois, melhor vai ser a afinação. Então mantenha mais os dedos na corda, não fica tirando eles, não fica levantando. Sempre que for possível, mantenha na corda, até precisar dele em outra corda. Aí você muda. Então. E continuo com ele aqui, tá vendo? Até a próxima nota aí. Aqui é a escalinha normal, né? Escala, praticamente. Mais fácil. É. E aí chega naquele mesmo começo que a gente tinha lá, tipo de Ré e Sol, um bloquinho, né? Então leva o bloquinho. Aproveita o Sol, Fá, Sol, coloca só o Mi. Porque ele já tá lá, já tá pronto. Aproveita aqui também, ó, quarto dedo. Por quê? Aqui você fez corda solta na hora. No Si, Ré, Sol, Fá, Sol, Mi, Sol, Fá, Sol, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá. Por que fazer quarto dedo desse lugar? Pra não mudar de corda. Pra não ficar assim, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Ré, Mi, Fá. Pra que fazer tanta mudança de corda, sendo que é uma única nota e que dá pra fazer na mesma corda? Então, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora sim, Lá, Si, Do. Aí eu posso mudar porque eu vou continuar subindo. Mas pensar um pouquinho em usar o quarto dedo com mais frequência ajuda você a não ficar mudando tanto de corda. E que isso dificulta mais, né? Fazer tipo. Fica, sabe, meio mudando demais. E aí essa mudança, a gente sempre tem que dar preferência a mudar aqui do que mudar aqui. Por quê? Porque aqui é maior, o movimento é maior. Então tenta manter aqui realmente. Bloquinho, bloquinho, né? Então, você vê que no geral, assim, você tá fazendo beleza, tá legal a música, tá com o pensamento musical, tá com a pulsação, tá funcionando. Mas o detalhamento do funcionamento da mão esquerda vai melhorar assim 200%. Vai ficar mais fácil tocar. Porque aí você não precisa ficar pensando tanto, dedo por dedo, toda nota, sabe? E aí a probabilidade de desafinar pensando dedo por dedo toda hora é muito maior do que usar realmente as referências do que já está na corda. Então tenta manter mais os dedos na corda, não ficar levantando demais. E na hora de, tem que mudar para a corda do lado, é realmente trazer os dedos para a corda do lado, não precisa levantar e colocar de novo. Então, aproveitar um pouquinho mais dessa forma de mão que a gente está criando aos poucos, né? Ainda não está 100%, mas está começando a criar essa ideia. Era aquilo que a gente falou da escala, da descida da escala, tal. Tudo isso daí está sendo, na verdade, a aplicação daquilo que a gente estava fazendo antes. Então, de manter mais os dedos. Então, tenta sempre assim, não vou para a próxima nota sem aproveitar a nota que eu já estou aqui. Então depois toca bem lento, assim, sabe? Só pensando, nota por nota. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Beleza, mantendo os três ficou. Ré. Agora, para levar pro Sol, o bloquinho. Pá, pá. Mantém os três, coloca o Mi sozinho, só o quarto dedo lá na corda lá, mas mantendo os três, não tira não. Três ali. Isso. Toca esse comecinho de novo aí pra gente ouvir, mas tentando, eu sei que não vai sair agora desse jeito, mas só pra pensar um pouco nisso, começar a sentir, pode tocar lento, bem tranquilo, mas sempre pensando, não posso levantar os dedos, não posso ficar tirando o dedo da corda. Tá. Pode ir. Aí aqui, né, que nem nesse caso que eu vou pra corda lá, aí que eu vou fazer o si dó, eu faço a corda solta. Isso, aí sim, porque aí você vai continuar subindo. Tá. Isso. Pode até. O primeiro Sol, Lá, Si. Como tem o Si, pode ser solto. Sol, Lá, Si. Porque aí você vai mudar de corda de qualquer jeito. Agora, quando fazer Sol, Lá. Aí parou no Lá, opa. Então aí sim faz sentido fazer com o quarto dedo.
Faz de novo esse Tá. comecinho inteiro aí, pensando dessa forma. Aí eu aproveito que não. Mantém lá o sol, mantém o sol lá. De novo, de Aham. novo, de novo. Isso. E aí só tomar o cuidado de ouvir, né? Eu só, como a gente usa a corda solta logo antes, sol, lá, si, sol, lá, tem que chegar no lá, se não chegar vai ficar Tá. estranho, porque usou o lá antes, né? De novo, só esse Tá. comecinho pra gente finalizar. Demorou? Muito bom, muito bom. Não, e no geral, você vai ver, depois você vai poder rever isso e tal. No geral, assim, tocou tudo afinado agora. O terceiro dedo caiu certo, o funcionamento do quarto dedo deu certo no sol. O mi caiu afinado, esse sol, lá, si, sol, lá, o lá ficou afinado. Então, sabe, no geral, você sabe trabalhar a afinação. É só, sabe, ligar. Precisa ligar isso, precisa manter essa chave ligada. E É. aí realmente pensar. E o que vai ajudar? Forma da mão. Quanto mais os dedos ficarem na corda, quanto mais você trabalhar, os problemas que você tiver em dedos individuais, trabalhar isso separadamente e tal. Quanto mais Aham. você focar no movimento dos dedos, da forma da mão e tal, melhor vai ser a afinação. Então, esse é o grande segredo. E aí, sua lição de casa vai ser estudar essa música bem afinada, com os dedos ficando na corda o tempo inteiro, e depois me Uhum. manda gravado lá, que aí eu vejo, te ajudo. Tudo isso que a gente falou hoje, eu poderia ter falado também vendo um vídeo gravado. Então, pode participar dessa forma também. Realmente pedir lá, ô professor, dá uma olhada aqui, o que você acha, tal, tal, tal. Eu tô fazendo melhor, tá legal isso aqui não tá, tal. Pode mandar pra mim mesmo. Tá certo, então, professor. Beleza? Beleza, então. Entendido. Valeu, Luciane. Muito obrigado. Bons estudos. Continua né? Esse é o clima do negócio. Tem que ser assim, vou estudar, focado no que está estudando mesmo, pensando em cada detalhe, porque são os detalhes que fazem a diferença. Então aproveita realmente esse momento que você tem agora uma estrutura, tem o acesso das aulas, tem o acesso comigo sempre que precisar. Então aproveita realmente disso, porque agora você está no caminho. É só, sabe, você tem esse programa instalado aí, esse na cabeça, sabe? É só lembrar de usar esse programa, sabe? Virar a chavinha e falar, não, eu preciso focar nisso. Então, quanto mais detalhista você for, melhor vai ser o resultado no final. Porque assim, controle de arco, postura, tal, isso aí tá funcionando. Agora é trabalhar mais a forma de mão e o jeito dos dedos para realmente manter lá do jeito certinho. Beleza, então. Valeu, Luciane. Bons estudos. Qualquer coisa é só falar comigo lá. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.